Fala galera, eu sou o professor Edson Dene, mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês e hoje eu vou falar sobre o movimento literário modernista. Que fique claro que é um breve resumo que você deverá fazer um aprofundamento com seus estudos. Bora lá! Quando surge o modernismo no Brasil? Surge em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Foi a junção de diversos artistas. Artistas plásticos, dramaturgos, escritores, pintores, todos juntos para romper com grande parte da influência artística da Europa. Criar uma arte com a nossa cara, valorizando a cultura brasileira, as características da arte brasileira. E é claro que se eu falo de um movimento literário, eu preciso citar também o contexto histórico. E nesse contexto existem alguns acontecimentos, alguns fatos importantes que eu separei aqui para vocês. Como o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, a revolta dos militares em Copacabana, no Forte. Nós temos também migração fortíssima nessa época aqui no Brasil, japoneses, portugueses e italianos, e nós temos também a Era Vargas, a ditadura do Vargas. Então todos esses acontecimentos, na verdade somente alguns, influenciaram também na arte do Brasil. Para simplificar para você, eu separei o modernismo em 3 fases. Geralmente é o que os literatas, críticos literários fazem também. Então a primeira fase é a fase heróica. Por que fase heróica, professor? Porque é a fase, como eu falei anteriormente, do rompimento. É quando os artistas decidem realmente romper com quase toda a influência europeia. Por isso, destruição e construção. Para destruir aquilo que está enraizado na nossa cultura, essa influência, e construir uma arte com a nossa cara, valorizando as nossas raízes. Por isso, a primeira fase, que compreende 1922 e 1930, é considerada a fase heróica. É exatamente nesse momento que esses artistas que criaram a Semana de Arte Moderna em 1922 vão romper, vão revolucionar com a arte estrangeira, com a influência da arte estrangeira. Aqui eu separei algumas características dessa fase, da primeira fase do modernismo. Então você tem o rompimento com as estruturas do passado, que é o que eu acabei de te dizer, e não só panasianismo, simbolismo, que é o que, digamos assim, imperava até então, mas com o romantismo também, com aquele amor platônico, com aquele exagero na valorização do índio, com características europeias do cavaleiro medieval, o caráter anárquico, que é a ideia realmente de romper, de revolucionar, de não seguir um paradigma, sentido destruidor, realmente colocar uma cultura nossa em alta, ou seja, valorizar a nossa arte e destruir com aquilo que estava até então bloqueando essa possibilidade de ascensão da nossa arte. Volta às origens, aqui sim, eu vou falar posteriormente, mas é a abordagem do nacionalismo e também do índio como realmente ele é. Fontes quinhentistas, que se você volta às origens, não tem como você deixar de falar sobre o descobrimento, sobre o processo de descobrimento do Brasil. Outras características. Língua brasileira. O que seria a língua brasileira? Principalmente um autor que eu ainda vou falar aqui, Oswald de Andrade, ele recria uma linguagem para o Brasil. Sem aqueles exageros, sem a preocupação com a sintaxe. E aí realmente ele vai pegar o quê? Regionalismos. Já na terceira fase, nós temos quem? Guimarães Rosa, que também vai criar toda uma linguagem, neologismos, valorizando a cultura do local de onde ele aborda a obra. Paródias. Então, poemas pílulas tirando sarro, parodiando poemas antigos do romantismo. Valorização do índio verdadeiramente brasileiro. Acho que eu falei isso para você anteriormente. Aqui o índio não é forte,
belo, destemido, guerreiro, como um cavaleiro medieval no romantismo. Característica europeia, né, que influenciava aqui no romantismo. Aqui é realmente como o índio é, selvagem, pouca instrução, banalizado pelos portugueses. Outra característica é a visão nacionalista, porém crítica da realidade. O que seria isso? É um pouco parecido com o movimento realista, quando você sim exalta a cultura, a nacionalidade, o nacionalismo, a nossa pátria, a terra natal, porém mostra os problemas existentes, diferente do romantismo que somente exaltava. Então eu acho que você pode perceber aqui que existe um certo rompimento, principalmente com o passado, do romantismo. Aquele movimento que visava só o amor platônico, o mal do século, o nacionalismo, o ufanismo, e não mostrava os problemas, né, da sociedade, apesar de aparecer um pouquinho na terceira geração. Posteriormente às características, eu vou abordar para vocês um pouco sobre os manifestos, as revistas que esses artistas escreviam na época para se manifestarem. Então você tem a Claxon, Manifesto Poesia Pau Brasil, a revista, o movimento antropofágico, e aí sim, esse aqui eu vou detalhar um pouco mais. Por quê? O que é esse movimento antropofágico? O antropofagismo é a ideia de você comer a cultura europeia e regurgitar, vomitar a cultura brasileira. É claro que você não vai romper 100% com a cultura europeia. Eles vão pegar o que? Esses artistas, o que há de mais importante, alguns detalhes, e aí sim, a partir daí, colocar a pratos limpos, colocar na mesa uma cultura brasileira, valorizando a cultura brasileira, o nacionalismo, o índio, a nossa língua, enfim. Então isso é o movimento antropofágico, o ato de comer, de destruir a cultura europeia, a influência da cultura europeia e regurgitar, devolver uma cultura nossa. Resumindo. Depois disso, é legal abordar o quê? Um pouco sobre os autores que marcaram essa época. Claro que são diversos, mas eu separei alguns aqui para vocês. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Essa tríade é importantíssima para a primeira fase do modernismo. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um aqui, o que eles contribuíram. E aí depois, é claro, como eu já falei, você faz o aprofundamento aí com seus estudos. Então o primeiro, Oswald de Andrade. Quais são as características? O que ele aborda de fato na obra dele? Exploração crítica e bem-humorada da história, da cultura, da realidade brasileiras. Então, principalmente naquele detalhe que eu te falei lá na característica sobre paródias, ele vai tirar sarro de alguns poemas do parnasianismo, do simbolismo, do romantismo, valorizando a nossa cultura, tirando sarro, criticando a cultura europeia, grande parte da cultura europeia, já criando uma cultura nossa. O movimento Pau Brasil foi ele que escreveu, o Oswald de Andrade. Nós temos a antropofagia, então ele também é um adepto desse movimento antropofágico que eu acabei de explicar para você. Linguagem renovadora, ele se desprende totalmente da sintaxe, das regras gramaticais que até então imperavam, principalmente no movimento parnasianista. E síntese. O que seria essa síntese? Poemas, pílulas, poemas pequenos. Mário de Andrade. Esse cara também é muito importante para o modernismo. Uma das características que me chama a atenção é o simultaneísmo. O que seria isso? Ele vai pegar diversas características de diversos lugares do Brasil, vai fazer uma mistura e vai colocar em suas obras. Claro, valorizando a nossa cultura. Principalmente numa obra que ficou famosíssima, que é Macunaíma. Então ele vai pegar características de diversos locais do Brasil e incorporar nessa obra. Misturar até a miscigenação do Brasil. Valorização do cotidiano, isso é normal no modernismo, falar de temas do cotidiano, e a subversão de temas tradicionais. Isso também acontece em Paulicéia, Desvairada, obra dele também, e gritantemente em Macunaíma. Macunaíma é uma obra-prima, né? Já foi obra de vestibular. Então ali você encontra
negro com características de índio, índio com características de negro. Sobre o folclore do Brasil, você encontra animais do norte do país, no sul, características do nordeste no sudeste. É uma mistura. Isso é subversão, é romper com aquilo que está estabelecido, tradicional, e trazer o novo. Então, Mário de Andrade também é muito importante e ele vai influenciar na linguagem também, porque ele vai trazer características da linguagem indígena para as suas obras. Então, vale a pena esse aprofundamento com esse autor também. Agora, para fechar a tríade, Manuel Bandeira, o clássico dos poetas, conhecido como clássico. Por quê? Porque ele consegue fazer a mistura do coloquial, do popular, com a linguagem poética, também característica da primeira fase do modernismo. Ele trata as suas obras com uma linguagem simples, clara e ao mesmo tempo fala de um assunto importantíssimo. Então ele consegue trazer essas ideias sobre o cotidiano, sobre o amor, sobre problemas sociais. Por que ele é considerado clássico? Porque ele fala de todo tipo de assunto de uma forma clara, simples e ao mesmo tempo não perde aquela ideia rebuscada da linguagem poética. E Manuel Bandeira é que escreveu Os Sapos, a obra que é lida, o poema que é lido exatamente no primeiro dia que abre a Semana de Arte Moderna, fazendo uma crítica aos poetas parnasianos. Por isso o nome Os Sapos. Vamos então para a segunda fase modernista, que compreende de 1930 a 1945, também conhecido como Herança de 22 e Geração de 30. Vou falar um pouco mais agora sobre os autores que marcaram essa época. Lembrando que são alguns aqui que eu dei ênfase, mas existem diversos. Então você tem Carlos Drummond, Vinícius de Moraes e Graciliano Ramos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as características desses autores. Começando por Carlos Drummond. Desajustamento do indivíduo no mundo. Então isso é uma característica que ele vai abordar nessas obras. Infância e Poema de Sete Faces. Então aqui eu trouxe já exemplos para, se você quiser estudar, de obras em que ele aborda exatamente essa característica. Outra, monotonia, cidadezinha qualquer e quadrilha. Então nessas obras você também vai encontrar essa característica. É que assim, Carlos Drummond ele pode ser dividido em 4 fases. Esse único autor dividido em 4 fases. Em cada fase ele vai abordar uma, 2 ou 3 características diferentes. Então ele vai falar sobre problemas sociais, ele vai falar sobre o amor, ele vai criticar o amor, ele vai falar sobre filosofia, sobre sociologia. Depende da fase em que se encontra o autor. Nostalgia do passado. Confidência do Itabirana, um poema conhecidíssimo, que ele foge para a terra natal, né, para ter paz, para tentar se encontrar na terra natal dele, em Itabira, entre outras características. Participação sociopolítica. Essa característica vai aparecer nessas obras. Nosso Tempo, Mãos Dadas. Estilo prosaico. O que seria esse estilo prosaico? Ele faz recortes de diversos pensamentos filosóficos, sociais, e aborda nessa obra sentimental. A própria poesia é quando Carlos Drummond decide escrever sobre o que é escrever, criar uma poesia. Essa parte eu gosto muito, porque ele começa a falar sobre a arte de escrever, como ele se sente quando escreve. E aí você tem aqui um exemplo de um poema, Procura da Poesia. Então tem diversas obras, diversas características. Carlos Drummond é um poeta muito famoso. Inclusive, nós temos uma obra agora no vestibular da FUVEST, que é Claro Enigma, mas já tivemos anteriormente Sentimentos do Mundo. 2 obras de Carlos Drummond. Então ele merece sim um olhar especial. Ainda falando sobre a poesia da época, outro destaque para Vinícius de Moraes. Em suas obras ele aborda religiosidade, misticismo, 2 fases, a mulher, o amor, o cotidiano e posteriormente a reflexão política. Então não era muito característico do modernismo até então dar uma atenção especial para o amor. Mas Vinícius
Já na segunda fase, rompe um pouco com a ideia da valorização da terra natal, dos problemas sociais, e decide investir um pouco mais, falar sobre a mulher, sobre o amor, com características, digamos assim, pouco parecidas com o parnasianismo, alguns nuances do romantismo e a reflexão política. Aqui ele vai também dedicar um tempo da obra dele para essa reflexão, até porque nós falamos de contexto histórico. Nesse momento estava rolando a Segunda Guerra Mundial, 1944, 1945, estamos falando da Segunda Guerra Mundial, ainda no Brasil rolando a ditadura da Era Vargas. Então não tem como os escritores, os artistas da época não abordarem esses assuntos importantíssimos. Então ele também aborda isso na obra dele. Saindo então da poesia e entrando na prosa, na segunda fase modernista, nós temos um autor de grande destaque, Graciliano Ramos. Só para deixar claro a importância dele, já tivemos duas obras do Graciliano em vestibulares passados, como São Bernardo, Vidas Secas, e hoje nós temos a obra Angústia. Vamos falar um pouquinho sobre as características dele. Prosa regionalista, romance sociopolítico. E prosa intimista, romance psicológico. Então ele vai abordar, assim como alguns autores no realismo, naturalismo, ele vai abordar os problemas sociais de um determinado local, principalmente do sertão nordestino. E essa reflexão intimista, o que seria esse romance intimista? É falar do psicológico do personagem, o que ele realmente pensa. Aqui você tem o início de alguns personagens que demonstram o que sentem e o leitor passa a conhecer a partir do narrador onisciente, ou até mesmo do próprio personagem, porque o Graciliano Ramos ele vai abordar exatamente o que se passa na cabeça do indivíduo. No caso, o personagem tem uma importância central para a obra. Vale ressaltar também que o Graciliano ele rompe com aquela ideia do normal. Apesar de ser pitoresco, né, de ser engraçado, de chamar a atenção, ele rompe, ele transcende, ele vai além disso, né, do descritivo dos regionalistas típicos da geração de 30. A relação do homem com o meio, ele vai abordar isso, principalmente nessa obra que eu te falei anteriormente, em Vidas Secas. Ele aborda totalmente a relação do Fabiano com o meio, como o indivíduo também é corrompido pelo meio, ideia que já vem de Rousseau, já vem lá do romantismo, né? O lado psicológico e o lado linguístico. O que seria isso? A linguagem também aqui merece uma atenção especial, porque ele vai abordar o quê? Não palavras novas, neologismos, mas a singularidade, o específico de cada local que ele aborda na obra. E para finalizar as características do Graciliano, nós temos o quê? Uma análise profunda da condição humana, o que torna a obra de Graciliano uma obra universal. Não reflete apenas aquela localidade, aquele ambiente que ele aborda na obra, e sim um todo, o Brasil como um todo. Então, para finalizar, a terceira fase modernista, que compreende de 1945 a 1960. Como características nós temos o academicismo. Aqui merece uma atenção especial, por quê? Porque alguns autores vão trazer novamente as características do romantismo e do parnasianismo, rompendo com os ideais da primeira e segunda fase, que é a fase heróica e a herança de 22. Então vão romper com a ideia de realmente adotar somente características da cultura brasileira e vão trazer nuances, momentos, características do parnasianismo, a preocupação com o belo, com o estilo do poema, e do romantismo, aquele amor platônico, enfim. Aqui eles continuam com características de retornar ao passado, de abordar as nossas origens, e também oposição à liberdade formal. Então aqui nós temos uma divisão. Alguns autores vão se opor à liberdade de forma, de poder criar poemas de qualquer forma. Outros vão dizer, sim, nós precisamos pensar numa ideia de poemas fixos, com uma estrutura fixa.
e aí, como eu disse anteriormente, retoma-se ideais do parnasianismo e do romantismo. Experimentações artísticas, ficção experimental. Aqui os poetas da terceira geração, os escritores, eles vão abordar assuntos que ainda não foram abordados por poetas anteriores. Assuntos que não tiveram importância relevante por poetas, por artistas plásticos de movimentos anteriores e até mesmo das fases anteriores do modernismo. Realismo fantástico. Aqui, diversos autores da terceira fase vão abordar o quê? Características humanas, vão trazer características humanas para figuras inanimadas, objetos inanimados, para animais. Então é muito interessante. Dias Gomes, Guimarães Rosa, diversos outros autores que abordam exatamente e também esse estilo literário. Retorno à forma poética, valorização da métrica e da rima. Eu já falei isso para você, mas eu vou ratificar. Alguns autores, como João Cabral de Melo Neto, retomam características do parnasianismo e do simbolismo, como você pode verificar aqui abaixo. Então existe a preocupação com a estrutura do poema. Sílabas métricas, rimas, tamanho do poema. Então, diferentemente da segunda fase e da primeira fase, aqui na terceira, alguns autores vão retomar características do romantismo, do parnasianismo, do simbolismo, rompendo com os ideais das fases anteriores. Não tem como deixar de fora as inovações linguísticas e a metalinguagem, algo que o Guimarães Rosa faz muito bem em sua obra. Regionalismo universal, aqui o Guimarães, João Cabral de Melo Neto, Érico Veríssimo falando do Sul, outro do Sertão, outro do Nordeste, abordam muito bem e tornam esses ambientes universais, porque todo tipo de característica, todo tipo de relação humana acontece nesses ambientes por intermédio das obras desses autores. Temática social humana, que eu acabei de dizer, e uma linguagem mais objetiva. Alguns autores, um pouco diferente da primeira e segunda fase, abordam uma linguagem mais objetiva. Simples, clara, às vezes rebuscada. Há uma divisão aí entre os autores da terceira fase. Dentro da terceira fase, decidimos destacar alguns autores para você, como João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Falando de João Cabral de Melo Neto, eu tenho as seguintes características. Ruptura com a poesia e inspiração. Então, com aquela ideia de o que vira a cabeça, a liberdade para criar um poema a partir do que vira a cabeça do que eu pensar naquele momento. Então, esse aqui é um dos autores que vai retomar características do parnasianismo, principalmente da rima fixa, da métrica fixa. Ele é conhecido como um engenheiro, o arquiteto das palavras, João Cabral de Melo Neto. A busca da simetria, objetividade da palavra escrita. Então ele vai se preocupar sim qual palavra utilizar. Existe essa preocupação para chegar no objetivo. Poesia com ênfase sociológica. Tem uma obra que é famosíssima, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, que merece um estudo da sua parte. Ele traz a linguagem de cordel, característico do Nordeste, mas existe toda uma preocupação com a métrica, com a rima. É uma mistura de prosa com poema. Vale muito a pena a sua leitura. Esse também é um clássico. João Guimarães Rosa. O manejo da palavra e o deslocamento da sintaxe. O que seria isso? Ele adota as características da primeira fase do modernismo. Ele rompe com a sintaxe. Esse autor, ele cria uma linguagem nova. Ele traz neologismos, ele traz ideias novas, ele torna o ambiente, geralmente o sertão, que ele aborda nas obras, universal. Tudo acontece ali, todo tipo de assunto acontece ali no sertão. Transcendência do regionalismo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai transcender aquela ideia somente do regionalismo e tudo, como eu acabei de falar, e tudo que acontece, que pode acontecer,
ser tema de uma obra das relações humanas, ele coloca em sua obra. Principalmente também temas religiosos, temas sexuais, ele aborda também já nesse momento no modernismo, na terceira fase. Reinvenção do sertão, fica como resumo de tudo que eu falei, e a inserção de momentos de epifania. O que seria essa epifania? Logo nós vamos falar mais em Clarice Lispector. Mas é quando há aquele estalo, aquele toque, aquele momento em que leva a pessoa a um pensamento que não existia até então. A algo novo, a um start. Não tem como não falar de Flores. Brincadeira, não tem como não falar de Clarice Lispector. Ela merece uma atenção especial. Mas independente do meu gostar ou não, ela é destaque na terceira fase do modernismo. E como características nós temos personagens tensos e inadaptados ao mundo. São aquelas pessoas que não se identificam com os problemas que estão acontecendo, que não se identificam com o mundo, não conseguem conviver com o que está acontecendo. Então ela aborda muito isso na obra. Narrativa interiorizada. Aqui você passa, assim como Guimarães, como João Cabral de Melo Neto, a poesia intimista é característica dessa fase, né, da terceira fase. Então ela vai abordar exatamente os personagens, a profundidade do eu lírico, como em A Hora da Estrela, com a personagem Macabeia, em Laços de Família, com os seus diversos contos, epifania ou momentos de revelação. Aqui, e a Clarice aborda isso muito bem, você tem fatos do cotidiano, momentos do cotidiano que levam o personagem ao fluxo de consciência, parar para refletir sobre o papel dele na sociedade. E aí vem o start, a epifania. E a partir daí muda o comportamento. O personagem muda o seu próprio comportamento. E isso a Clarice faz muito bem. E é legal você se aprofundar nessa autora, porque também já teve diversas obras, como Laços de Família, fez parte de vestibulares como a Unicamp. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, assim, aprofundem os conhecimentos de vocês sobre esse assunto, porque essa aula foi um breve resumão. É claro, deixe seu like, acione o sininho para saber a próxima aula, siga nossas redes no YouTube, no Instagram e no Twitter. É isso, galera. Fui!